E aí, galerinha, vamos para mais uma aula de ciências da natureza. Nós iremos adentrar agora no assunto relacionado à reprodução dos seres vivos. E vamos dar uma ênfase maior, certo? À reprodução humana. Mas antes, nós vamos ter que estudar um pouco sobre a diversidade que se tem em reprodução. Vocês sabem que a reprodução faz parte das funções vitais de perpetuação da espécie. É através do processo de reprodução que as espécies vivas se mantêm existentes no nosso planeta. Certo? E existe, basicamente, dois tipos de reproduções. Vou colocar aqui o nome para vocês. Existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Mas, Fabinho, o que é que diferencia uma da outra? É o que nós vamos ver agora, certo? Então, esse nosso conteúdo é sobre reprodução dos seres vivos e nós vamos dar mais ênfase à reprodução dos seres humanos. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, nós temos que ver quais são os tipos de reprodução de seres vivos que existem. Temos basicamente duas, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Agora nós vamos ver elas separadamente. Pessoal, tá aí a reprodução assexuada. Essazinho aqui quer dizer que não. Olha, em algumas palavras em ciência, esse prefixo a, quando ele aparece, é uma negativa, é dizendo que não. Então, reprodução assexuada quer dizer que é uma reprodução que não ocorre o sexo. Por isso, é uma reprodução feita por um único indivíduo que origina descendentes geneticamente iguais a ele. Então, na reprodução assexuada, certo? Esse indivíduo vai se autoduplicar, vai se auto-reproduzir e os indivíduos que vão vir dele serão indivíduos geneticamente iguais a ele. É o que nós chamamos de clones naturais. Então, devido a esses indivíduos se reproduzirem dele só, não. Eu vou mostrar aqui algumas fotos desses tipos de reprodução. E depois nós vamos ver que frequentemente a gente encontra na natureza esse sistema. Porque às vezes falta a gente dar uma observada melhor. Então vamos aqui. Essa reprodução assexuada, ela pode ser assim, ó. Ela pode ser uma divisão binária, brotamento, fragmentação ou estaquia, certo? Então, se eu chegasse a perguntar em algum tipo de avaliação para vocês, que a reprodução assexuada é a reprodução que é feita por um único indivíduo e ele origina descendentes geneticamente iguais. Mas como esse tipo de reprodução vem a ocorrer? Então, ela pode ocorrer de forma de divisão binária,
de brotamento, fragmentação e estaquia. Certo, pessoal? Eu vou mostrar aqui algumas fotos para que vocês identifiquem. Aqui é um exemplo de uma reprodução binária, certo? Aqui é o indivíduo se divide e forma dois. Tem mais exemplos aqui. Vamos ver uma por brotamento. Vocês já assistiram aquele desenho Bob Esponja? Pronto. As esponjas do mar. As esponjas do mar, elas se reproduzem por brotamento. O que é? Esponja do mar, vai surgindo um broto, o broto cai e formam duas esponjas do mar, geneticamente iguais. Mas tem mais. Eu vou botar aqui também a imagem da estrela do mar, que aqui é por fragmentação. Onde a estrela do mar, ela se fragmenta, formando duas estrelas. E a estaquia, Fabinho, não é o pessoal termina fazendo às vezes com algumas plantas, um pedaço do caule enfiado no chão, e desse pedaço de caule se origina uma outra planta. Então, esses são os tipos de reprodução assexuada. Aí, pessoal, esse tipo de reprodução tem vantagens e desvantagens. Todas elas. Quais são as vantagens da reprodução assexuada? Elas são mais rápidas. E não precisa de um outro indivíduo. O indivíduo sozinho, ele se auto-reproduz. Agora, a desvantagem é porque, como são indivíduos geneticamente iguais, se o que originou tiver uma doença, problema genético com uma doença que vai morrer logo, todas elas também vão morrer logo. Porque, por ser geneticamente iguais, vão herdar tudo, até as doenças. Certo? Então, a desvantagem é essa. Mas vamos para o outro tipo de reprodução, que é a mais que existe na maioria dos seres e que precisa de dois indivíduos geneticamente diferentes e que gera descendentes também geneticamente diferentes, que é a reprodução sexuada. A reprodução sexuada ocorre a união de duas células sexuais, que nós denominamos de gametas. Vou botar a palavrinha aí depois, gametas. E na maioria dos casos, é dois indivíduos diferentes. E aí, o descendente, ou seja, os filhos, também não são geneticamente idênticos aos pais. São também diferentes. Qual uma desvantagem? É um tipo de reprodução que demora. Qual a vantagem? Por eles não serem geneticamente igual aos pais, ficam livres daquele esquema que eu falei das doenças, né? Diretamente, não quer dizer que eles venham ter a mesma doença que os pais. E por essa variação genética, podem surgir descendentes, filhos, mais adaptados aos ambientes do que os próprios pais são, tendo maior possibilidade de sobrevivência. Certo? Qual exemplo de reprodução sexuada? A nossa reprodução. A reprodução dos seres humanos é uma reprodução sexuada porque ocorre a união de duas células sexuais
de indivíduos diferentes. Essas células sexuais, pessoal, nós damos o nome de gametas. E o gameta feminino é o ovócito, que muita gente chama de óvulo, que não está errado também. E o gameta masculino é o espermatozoide, que é expelido pelo pênis no ato da relação sexual, misturado com um líquido esbranquiçado, que nós damos o nome de esperma. O esperma, dentro dele tem um monte de espermatozoides, que vai se unir ao ovócito da mulher, gerando um novo ser. Que, pessoal, tem uma outra palavrinha que eu tenho que mostrar para vocês, que é essa aqui. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo da mulher, gera uma única célula, que é o que nós chamamos de zigoto. E é essa célula que vai dar origem ao novo ser.